Isto era como se fosse uma voz que vinha mesmo da minha parte mais interna e era uma certeza absoluta, não era uma certeza pensada nem por raciocínio, era algo que eu sabia internamente. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original Olá, bem-vindos ao Original Dreamers! Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e desta vez temos uma experiência. Hoje eu vou-vos contar uma experiência extraordinária mesmo, que inclusivamente eu ainda me lembro e já foi há algum tempo, mas foi daquelas experiências de projeção astral mais extraordinárias e há sempre aquelas que ficam. E eu queria-vos tentar passar essa sensação que eu vivi, porque no fundo estas experiências elas são muito transformadoras, porque nos fazem passar por um estado que nós não vivenciamos no nosso dia a dia. E a ideia é, ao contar esta experiência, que vocês consigam ter um vislumbre, ou até, se calhar já tiveram alguma experiência deste género, e identificar algumas semelhanças com isto que eu vos vou contar. E nessa noite, eu tive várias experiências e antes desta foi um sonho, uma experiência fora do corpo e depois é que foi uma experiência que eu diria que é uma experiência transcendente. E porquê é que não podes contar a outra antes? Posso contar, mas Uhum. eu já não me lembro muito bem. Ok. A que eu me lembro melhor é a segunda, que foi mais extraordinária. A outra foi uma saída do corpo, como nós costumamos fazer aqui, acho que já falámos de algumas, em que saí diretamente da cama para fora do corpo. Então seria aí uma saída tradicional. Inclusivamente, eu estive a ler há pouco a experiência, então lembro-me de algumas partes. Antes de sair do corpo, eu senti aquele estremecer que às vezes relato e que algumas pessoas também relatam, que antes de sair do corpo sentem um tremor. Então, avançando aqui para a experiência, eu estava a sonhar e estava num centro comercial. E eu comecei a ganhar consciência, mas ainda não estava num nível de consciência que eu diria máximo. E fui por esse centro comercial e vi algumas pessoas e subi num elevador. Subi num elevador, era um elevador bastante grande e tinha também algumas pessoas lá dentro. Tinha um senhor, uma senhora e penso que outro senhor. E à medida que fomos subindo, apareceu uma espécie de marquesa ou de cama e estava um senhor que estava lá. E esse senhor parecia precisar de terapia, parecia que tinha um problema numa perna, num joelho. E como nessa altura eu estava interessada em fazer terapia energética, eu tentei fazer lá essa terapia energética. Ao mesmo tempo que eu estava a fazer isso, essas outras pessoas que estavam no elevador pareciam estar como que a acompanhar ou a ver o que eu estava a fazer ou de alguma forma a influenciar aquela experiência. Mas isto, claro, é uma retrospectiva que eu tenho agora ao analisar a experiência. E à medida que eu fui fazendo essa tentativa de terapia, isto foi bastante rápido, ao contar é que parece que demorou mais tempo. Parecia que eu percebia que aquele senhor não queria ser curado e então eu falei com esses senhores que estavam ao pé de mim e disse-lhes, olha, me parece que ele não está preparado e ainda não quer, portanto também não vou forçar, não vou avançar para a terapia se a pessoa não está preparada. Mas eu penso que ao fazer isto, ao fazer esta tentativa de terapia energética, eu devo ter feito algum tipo de mobilização energética interna também em mim. Quando isto aconteceu, o meu nível de consciência subiu de uma maneira rampante, digamos assim. Fiquei num estado completamente de êxtase e de euforia e comecei a dizer e a ouvir as seguintes palavras, e até foi em inglês, que foi, até vou ler aqui que é para não perder mesmo as palavras. I know that I am. I create and I perceive. E à medida que eu ia dizendo isto, eu ia tocando nas coisas e percebendo as sensações que estava a sentir nesse momento. Ou seja, foi como que eu tivesse a percepção total
de que naquele momento eu estava a criar tudo e estava a experienciar a criação. E isto, claro, parece que dito em palavras perde um pouco o significado. Mas se vocês tentarem posicionar a consciência neste ponto de que estão a criar neste momento uma experiência e que estão a experienciá-la, é uma sensação completamente libertadora. Isto era como se fosse uma voz que vinha mesmo da minha parte mais interna e era uma certeza absoluta, não era uma certeza pensada nem por raciocínio, era algo que eu sabia internamente. À medida que isso foi acontecendo, também gostava de partilhar a forma com que eu estava nesse momento. E até é um bocado engraçado, porque foi como se eu estivesse a flutuar e como se eu me tornasse numa espécie de gênio da lâmpada. É assim a melhor imagem que eu vos consigo transferir, que era um ser flutuante em que apenas até a parte do tronco estava mais definida e que para baixo seria algo mais fluido. E lá está, eu tenho esta imagem porque possivelmente eu estaria a ver tanto através dessa figura como a ver atrás dessa figura. Então isto deve ter sido aqui uma mistura de perspectivas que eu agora tenho algumas imagens da lembrança desse momento. Continuando aí nesse estado de êxtase, eu decidi criar algo. Decidi criar flocos de neve, uma coisa assim super simples e banal, mas ao mesmo tempo tão mágico. E se me perguntarem de onde é que veio esta ideia de criar neve, eu não faço ideia. Talvez tenha algumas memórias boas de infância acerca de vivências na neve, ou talvez haja um gosto interno, um fascínio por isso. Só sei que a dada altura eu então quis criar a neve, flocos de neve, e eu pensei, vou criar apenas alguns flocos de neve para não interferir muito com o sistema que estava naquele sítio. Ou seja, não sei porque eu tive a preocupação de criar algo que não influenciasse muito caso eu estivesse num mundo com pessoas reais. Não quis afetarem demasiado a vida delas, então quis criar só flocos de neve e durante um breve momento. E então eles apareceram no céu e eu fui como que experienciar e tocar nesses flocos de neve. E foi uma sensação completamente diferente daquilo que nós experienciamos aqui e é algo que eu não consigo colocar em palavras, foi assim uma coisa mágica, uma coisa extraordinária. E aqui nós podemos ver isso como algo bastante simples, mágico, mas ao mesmo tempo simples. Depois eu decidi parar com a criação da neve, para lá estar mais uma vez para não interferir demasiado. E depois aí foi a parte final da experiência em que eu entrei num carro que seria o carro do meu pai e depois fomos embora de carro por uma estrada, passámos em várias rotundas e depois eu acordei aqui. E foi assim a finalização deste episódio. Portanto, tenho aqui algumas perguntas. A primeira é: quanto tempo durou a experiência ao todo? Desde que eu estava no centro comercial, Uhum. talvez uns 5 minutos. Ok. Quando disseste que estavas a fazer cura, podes descrever um pouco que técnicas usaste e se sentiste alguma emoção específica para fazer essa cura? Eu não cheguei a fazer a cura, mas houve uma mentalização inicial, que era a transmissão de energia através da minha mão, principalmente da minha mão direita, em como se houvesse uma canalização dessa energia para a pessoa, para o joelho em específico desse senhor. Mas ao mesmo tempo que eu pensei em fazer isso, e há uma certa expansão da energia na direção desse ser, Chegaste a ver a houve uma. energia? Não, Ok, acho que não. ok. O senhor é que sofria algumas O, transformações. o senhor dizia-te alguma coisa? Era alguém que tu podias conhecer nesse estado ou era Não, um desconhecido? era totalmente Uhum. desconhecido. Todos eles, os que estavam no elevador, Pois, em relação à voz que tu ouviste, era uma voz que vinha de dentro, isso ficou claro para mim. Mas
era uma voz tua. Tua, quando eu digo tua, não é no sentido de ser a tua voz. O que eu quero dizer Hum, é se era uma voz da tua própria consciência ou se era uma voz que parecia que vinha de um terceiro, podendo ou não ser a tua voz. era como se fosse eu. Ah, era eu que estava a pensar e a Ok, falar. ok. Ou seja, era como se estivesses a ouvir os teus pensamentos. Eu sinceramente já não me lembro muito bem, mas eu Uhum. acho que era eu que estava a dizer, porque aqui na parte onde tenho isto escrito, digo, eu comecei a dizer isto, estás a perceber? Uhum. E eu descrevi ainda mais como sendo uma voz que ocupava todo o espaço e era uma voz afirmativa, clara e limpa. Era um saber que vinha de dentro. Eu acho que era mesmo a minha voz, só que era, lá está, como eu estava num estado de consciência bastante diferente do que é habitual, talvez eu aqui não consiga descrever isso da maneira mais correta. Uhum. Mas era um saber total, absoluto, sem qualquer dúvida. Foi extraordinário. O gênio da lâmpada tinha alguma cor mais característica? Ah, sim, tinha assim algo. A parte de baixo era assim uma espécie de nuvem esvoaçante azul, era assim um tom mais azulado. E era um senhor já assim mais velho. Acho que até tinha assim umas certas barbas grandes. Eu não sei. Pois. E depois tu descreveste um momento como sendo até mágico. Foi pelo facto de seres tu a criar aquele momento, aquela experiência, que Não, sentiste que era mágico. Quando estou a falar da neve. Foi pelo facto de seres tu a criar a neve que sentiste que era mágico? não. Não? Ok. Foi mais a sensação em si de tocar na neve. Uhum. A questão de saber que era eu que estava a criar, claro, é interessante e causa algum impacto, mas a magia maior era a experiência da criação. Tanto que depois disso até me surgiu uma frase que tem permanecido comigo, que é a frase que é pura criação, o mais belo que há. Esta frase veio do entendimento, veio do somatório desta experiência, que é a pura criação, que é a criação, é o ato de criação por criar e por experienciar a criação, Uhum. que é algo fantástico. E aqui, normalmente, no dia a dia, nós criamos algo sempre com um objetivo de atingir alguma coisa, Sim, ou com uma causa. com um motivo. Uhum. Ali não, tu estás a criar pelo ato de criação em si. Uhum. Sim, porque isso significa que estarias acima das polaridades causa-consequência. Uhum. Uhum. O que faz. E Sim. eu gostava de conseguir trazer esse estado para aqui, percebes? Uhum. Sim, o que faz sentido aqui no contexto de uma consciência superior que possivelmente poderia estar acima da polaridade binária, né? Portanto, capaz de fazer coisas só porque sim. Ok, eu não Só tenho. porque sim é um bocado redutor, porque é Uhum. a beleza da criação. Ok, eu digo só. Fazer coisas porque sim. Exato. Ok, eu não tenho mais perguntas. Bem, espero que tenha dado para perceber e para vos transmitir esta sensação de que eu vos falo. E se vocês ficaram com alguma dúvida ou se já tiveram alguma experiência deste género, eu gostava muito de saber e de ler nos comentários as vossas experiências. Uhum. Esta experiência ocorreu em que ano? Foi em julho de 2021. Sim, estou a perguntar porque ultimamente tem andado aí também esta questão de sentir coisas, não só connosco, mas também com outros amigos nossos que tiveram experiências astrais a sentir coisas. Então quis ver se havia aqui, ver a diferença dos tempos, porque hoje estamos em 2025, portanto já foi há 4 anos. O- Eu já tive outras Uhum. experiências Sentir coisas também. de projeções Sim, astrais sim. e saídas do corpo, mas esta foi uma experiência única. Uhum. Chegamos então ao final desta experiência. Se gostaram, deem um like. Se têm alguma pergunta, por favor, escrevam aqui nos comentários para nós podermos esclarecer. E obrigado e até à próxima. Obrigada, vemo-nos no próximo vídeo. Original dreamers, original
Original dreamers. Original dreamers.